Agora nós vamos fazer um resumo do que nós vimos sobre a classificação da linha. Bem, quanto à forma, nós vimos que a linha ela pode ser reta, então o desenho da linha reta, ela pode ser quebrada e mista. Mista, que é são linhas quebradas juntamente com linhas curvas. Aí, embaixo, nós temos uma linha curva e uma linha fechada, que pode ser vários desenhos geométricos, pode ser um círculo, um quadrado, um retângulo, ou seja, ela se fecha, então ela é considerada linha fechada. E a ondulada, que ela está numa sensação de movimento no desenho, tanto a linha ondulada, a quebrada e a curva, você pode dar uma sensação de movimento no desenho. E depois nós vimos a linha quanto à posição, que é a linha vertical, a inclinada e a horizontal. A horizontal é aquela que você faz o desenho que delimita, por exemplo, o rio e o céu, que é aquela linha do horizonte que nós chamamos, que fica lá no fim do desenho. E a vertical, se ela não tiver uma linha horizontal, dá uma sensação assim que ela vai cair. Então, se ela tiver uma linha horizontal, ela dá mais firmeza, tanto a linha vertical quanto a linha inclinada. E depois, quanto ao traçado, nós vimos que a linha ela pode ser cheia, ou seja, você pega um traçado com um pincel bem grosso, aí torna-se uma linha cheia. Já um pincel bem fino, ou um lápis fino, você pode traçar uma linha fina. E a tracejada são vários tracinhos, a pontilhada são vários pontinhos, como a professora Lúcia já falou sobre o pontilhismo na primeira aula. E depois vem o traço e ponto, ou seja, um tracinho e um pontinho, certo? Então, essa classificação quanto ao traçado, ela pode ser cheia, fina, tracejada, pontilhada, traço e ponto. E o pequeno vídeo que nós assistimos fala sobre a linha quanto à direção. Ou seja, ela pode ser convergente, como vocês podem ver, convergente, ela se dirige todas as linhas para um único ponto, como se tivesse uma pia com ralo e a água se dirigisse para aquele ponto, ou seja, todas as linhas ela se dirigem para um ponto só, então ela é considerada convergente. E depois tem a divergente. Divergente ao contrário, certo? Então, todos os pontos, as linhas, elas saem do mesmo ponto, como se fosse uma explosão, olha aí. Ela está saindo ali do pontinho, então elas são chamadas divergentes. E depois temos as linhas paralelas, que seguem na mesma direção, mantendo a mesma distância entre si, ou seja, elas estão na mesma direção, uma ao lado da outra, e ela mantém a mesma direção, certo? E a mesma distância uma da outra, ou seja, não tem uma mais perto nem uma mais longe, elas se mantêm na mesma direção, então elas são consideradas paralelas. E depois tem a perpendiculares. Como vocês podem ver, são as linhas que se cruzam formando ângulos retos. Olha aí. Então, são duas linhas, como eu falei para vocês, é uma linha horizontal, aquela considerada linha do horizonte, e a vertical. Então, quando elas se cruzam, ela forma ângulos de 90 graus. Onde está esse pontinho aí, você pode ter um ângulo. Pode ser um ângulo na direita ou na esquerda. E ali pode ser em cima e embaixo também um ângulo de 90 graus. E depois, quanto à quantidade, que ela pode ser dispersa, ou seja, está uma distante da outra, concentradas, que elas estão uma próxima da outra, e as saturadas, que elas estão uma próxima à outra, que dá volume ao desenho.